Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, eu dei um prazo de mais de uma semana, né? Semana passada eu fiquei aguardando que vocês fizessem também ainda a primeira atividade eletiva que eu passei e não tive muito retorno. Então, assim, as presenças e notas de vocês, elas são realizadas mediante a entrega das atividades. E o que me preocupa é porque às vezes eu falo assim, se o aluno tiver alguma dúvida, me procure. Então o aluno não me procura, mas também não entrega a tarefa, né? Fica uma situação um pouco complicada. Eu separei aqui dois textos para a gente falar agora sobre sexualidade, porque é um dos objetivos, né? Tá aqui a gente tem que falar sobre diversidade sexual e um dos objetivos da ementa do projeto escrito pelo antigo professor, né? Acho que era Lucas o nome dele, salvo engano, e que eu tenho que dar continuidade. Como objetivo, pede para a gente compreender a sexualidade humana como construção sociohistórica. Gente, a sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, não significa que eu estou falando de sexo. A gente vai comentar sim sobre os preservativos que as pessoas devem utilizar, né, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, para evitar uma engravidez indesejada. Mas quando eu falo de sexualidade, eu estou falando também do sentido de que é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano, tá? Que ele não pode ser separado de outros aspectos da vida. E aí tem aqui uma frase do Whole Technical Report Series, que fala o seguinte: a sexualidade ela não é sinônimo de relação sexual. Ela não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. A sexualidade ela é mais que isso. É a energia que motiva, né, a gente de encontrar um amor, de ter contato com uma pessoa, de manter intimidade, de expressar a nossa forma de sentir, né, nos movimentos das pessoas, como nós somos tocados por essas pessoas no sentido mesmo de amor, sabe assim, de aquela necessidade que a gente tem de ter uma outra pessoa próxima de nós, né? A sexualidade ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E ela é muito importante para a saúde física. Outra coisa, ela é um direito do ser humano fundamental, tá? Tudo isso tá ligado ao nosso bem-estar. Todo mundo tem sexualidade? Sim. A sexualidade ela tá presente em nós desde quando nascemos até a nossa morte. O que pode acontecer é que a sexualidade humana ela pode se transformar ao longo dos anos, dependendo das experiências que a pessoa se permite viver, dependendo das necessidades que ela tem, porque cada ser humano ele é único, ele tem características próprias só dele. Tem pessoas que nascem, que são heterossexuais a vida toda, outros são heterossexuais, mas em algum momento da vida tem alguma experiência homoafetiva, né, mesmo por curiosidade. Outros não sentem prazer, não, para eles não há essa necessidade de ter contato e muito menos de ter relação sexual com o outro, eles vivem muito bem sozinhos, sem esse tipo de situação. Existem essas pessoas também. Então, assim, olha como que a sexualidade ela é algo assim muito diferente de uma pessoa para outra, tá? Então, entender a sexualidade como uma característica dinâmica e não estatística, não é algo parado, é algo, né, que está em movimento. A maneira como nos sentimos atraídos por outras pessoas é o que eu tô falando, pode mudar. Tem gente que nasceu hétero e vai ser hétero o resto da vida. Outras pessoas são héteros, mas depois tem algumas vivências. Outras, de repente, fala que não quer mais ter marido, que quer viver só, ou que não quer ter esposa, quer viver sozinho, que não sente mais falta de nenhum tipo de relação. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Tá? Outras pessoas não conseguem se enxergar no corpo, né, que nascem, por exemplo. Eu nasci mulher, mas eu tenho amigas que não se aceitaram sendo mulher e passaram pelo processo de querer ser homem, porque elas se olhavam e não se parecia que aquilo não era elas.
Então aí são os transgêneros, né? Todo mundo tem direito de viver a sua sexualidade e tem que ser respeitado o jeito dessa pessoa vivê-la, tá? Ela tem o direito de viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, falas, crenças. Então ela tem que viver livre disso para expressar realmente quem ela é, os seus anseios, os seus desejos. Bom, então a sexualidade humana, ela é um assunto muito complexo e muitas vezes é alvo de discussão, né? O que eu quero falar para vocês? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a sexualidade é uma energia que nos motiva, que é o que eu li para vocês agora recentemente, para encontrar amor, contato, ternura, intimidade, influencia o nosso pensamento, a nossa saúde física e mental. Na puberdade, vocês observam que o corpo de vocês mudam, o humor, né? E essas transformações, elas culminam principalmente, tanto para o homem, né? Mas principalmente para a mulher, na capacidade reprodutiva, né? O corpo do indivíduo, ele começa a mudar e vem dúvidas, sentimentos se afloram, porque é uma fase de grandes descobertas. Os níveis dos hormônios, os hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, aumenta, né? Então já desencadeia os caracteres sexuais, né, de alterações comportamentais. Nas meninas há o crescimento dos seios, nos meninos muda a voz, né? E as meninas também já passam pela primeira menstruação, isso na puberdade, com 12, 13 anos. E quando a menina ocorre a primeira menstruação, é uma indicação que o corpo dela dá, dizendo que ela já está preparada, né? Para uma gravidez. Mas não é preparada, tá, gente? É um negócio do corpo. Lembrando que gravidez nessa idade, gente, não tem como, tá? Pode levar tanto, com 12 anos, pode levar tanto a mãe, né, a sofrer muito no parto ou até a óbito, dependendo da situação do corpo, né? Então, assim, as coisas estão mudando. Essa é uma idade de estudar, de se conhecer, de viver a juventude de vocês com responsabilidade, com consciência. E aí vem a questão da identidade de gênero, né? É nessa idade que a gente começa a identificação do indivíduo. Então, essa identidade ela é construída por nós mesmos. Independe do sexo biológico. Que nem eu falei pra vocês, minha amiga nasceu mulher, mas ela não se via mulher. E da nossa orientação sexual, tá? Então, identidade de gênero diz respeito à forma como o indivíduo se vê e como ele deseja ser reconhecido pelas pessoas. Essa amiga minha, ela queria ser vista como homem e ela era uma mulher. Só que ela não significava que quando ela tirou, né, os seios, tudo, que ela fez a mudança, que ela ia passar daquele momento a gostar de mulher. Não. Ela gostava de se relacionar com homens e se via como homem. Tá? Então, identidade de gênero diz respeito à forma como o indivíduo se vê e como deseja ser reconhecido pelas pessoas. A orientação sexual diz respeito à atração afetiva ou sexual de cada pessoa, tá? Heterossexual sente atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo. Homossexual, atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo. Heterossexual é atração afetiva e sexual por pessoas do sexo oposto. Desculpa, tá, pessoal? Homossexual é atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo. E bissexual é que sente atração afetiva e sexual por pessoas de ambos os sexos. Agora eu quero comentar sobre a questão da gravidez na adolescência. Então, de acordo com a lei número 8.069/90, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, adolescente é a pessoa que apresenta a idade entre 12 e 18 anos de idade. Então, é muito comum na adolescência a pressão para que o adolescente ele inicie a prática sexual. E a gente observa de uma forma cada vez maior, né, a precocidade das relações sexuais nessa idade no Brasil. E o que isso culmina? Na gravidez indesejada na adolescência e no aumento de infecções sexualmente transmissíveis, gente. Então, o que vocês podem fazer para evitar isso? Sempre conversar, tá?
Sempre, tanto o menino, gente. Porque, olha, se a menina vira mãe, vocês acabam tendo uma responsabilidade de ser pai o resto da vida também. Então tá todo mundo muito novo, não é idade para isso. O que fazer para evitar conversar, buscar informação, usar camisinha, certo? Usa camisinha. Existe camisinha tanto para a menina quanto para o menino. Então não é o momento ainda, tá? Essa é uma época que vocês têm que viver as experiências da juventude, sim, mas com responsabilidade. Tem que aproveitar os amigos, estudar bastante e ter muita responsabilidade, gente. Bom, então o que eu quero que vocês façam de atividade? Os meninos vão fazer uma lista de características que eles consideram, né, importante para o homem e para a mulher. E as meninas, o mesmo exercício. Vão fazer uma lista com características que elas consideram importante para a mulher quanto para o homem, para definir o gênero dele, tá? Lembrando que, voltando lá no texto, gente, identidade de gênero não tem a ver com orientação sexual. Identidade de gênero, ela diz respeito à forma como o indivíduo se vê. Aí vocês vão fazer essa lista para mim, tá? Anota no caderno certinho, tira a foto e me manda. O prazo é até semana que vem, sempre de uma semana, ok? Então, boa semana para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição.